Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos a mais uma meditação diária. Como você está? Nós estamos aí já avançando nessa semana, orando ao Senhor para que as novidades, as coisas boas venham sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa nação. Antes de ler o texto bíblico, eu quero ler a letra de uma outra música. Eu gosto muito, né? Então não vou cantar, não se preocupe. A música chama Falar com Deus, do grupo Novo Tom. Escuta só, depois você pode ver essa música lá no YouTube e fala assim, ó: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Maravilhoso, não é? Eu quero falar sobre oração. Mais uma vez sobre oração. Mas agora bem específico também no texto de Tiago. Agora, Tiago capítulo 5, no verso 14, no verso 13, ele falava: se alguém está sofrendo, faça oração. Aí depois ele disse: se alguém está alegre, cante louvores. Por isso nós estamos cantando louvores, porque nós estamos felizes, nosso coração se enche de gratidão. Mas no versículo 14, ele muda o tom. Aí ele diz assim: alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele e unja-o com óleo e em nome do Senhor. Aqui não quer dizer que Tiago está dizendo que a pessoa não pode orar sozinha, que a oração de um presbítero é mais poderosa do que a oração dele. Mas ele está chamando a responsabilidade de homens e mulheres ungidos por Deus para que orem por aqueles que estão enfermos. Nós somos chamados por Deus como igreja a orar por quem está enfermo. Nós, como presbíteros e presbíteras, somos chamados por Deus, nós somos ordenados por Deus e pela nossa igreja a ter esse privilégio de sermos presbíteros para interceder, para orar, para estar junto com o outro. Então, se alguém está doente, precisa alertar a sua liderança. A sua liderança precisa saber. Para quê? Para que a gente possa ir junto, para que a gente possa orar, para que a gente possa interceder, porque orar a Deus faz bem à alma, e é nossa responsabilidade, sim, como liderança da igreja, sim, todos nós como cristãos, sim, é aquilo que a palavra diz em Romanos 12, 14, alegre-se com que se alegra e chora com os que choram. Às vezes nós temos poucas pessoas para chorar junto com a gente. O coração está quebrado, a vida está arrasada, coluna dói, braço dói, cabeça dói, e não tem ninguém para chorar com a gente. Presbíteros e presbíteras, nós fomos chamados para chorar com os que choram. Nós fomos chamados para orar com esse povo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, todos fomos chamados para estar orando com os que choram e chorar junto com eles.
tem situações que a gente não tem palavra. Você não precisa inventar a palavra para falar nada para alguém. Que às vezes a gente quer, você tem sempre uma palavrinha pronta, né, para poder falar com o outro. Às vezes não precisa. O que o outro precisa é de um abraço. Por isso que para mim esse tempo está sendo muito difícil. Porque meu negócio é abraço. Um abraço bem dado. Eu gosto de me alegar, eu dou pulos enormes com as pessoas nas suas vitórias. Mas eu choro muito com aqueles que estão chorando. Isso não é porque eu sou melhor. Não é, isso é um mandamento, isso é direcionamento. Não tem o que falar, abraça. Não tem o que falar, chora. É isso que a Bíblia está falando. Tiago está sendo muito claro aqui, nesse texto, ele está falando exatamente com liderança da igreja. Ele está falando com presbíteros e presbíteras, aqui eu quero incluir diáconos e diaconisas, eu quero incluir líderes de ministério. Somos chamados a orar a Deus, que é, como diz a canção, um privilégio por aqueles que sofrem, por aqueles que estão doentes. Hoje, por causa da pandemia, a gente não pode visitar os hospitais e orar com aqueles que estão acamados. Mas eu posso orar na minha casa. Eu posso estender as minhas mãos. Eu posso chorar, porque aquela pessoa está num leito de hospital e ela está sozinha. Eu já fiquei algumas vezes internada e a nossa maior vontade, o ápice do dia que você está lá, é a hora da visita. É a hora que vai chegar alguém e que vai contar o que está acontecendo no mundo. E vai falar com amor com você. E vai falar o quanto que quer que você saia logo dali. E vai falar que tem gente orando por você. Receber a visita do seu pastor, da sua pastora, dos seus líderes. Você saber o quanto você é querido e amado. O povo não está sentindo isso, porque a gente não pode ir lá. Mas a minha oração pode chegar ao trono de Deus, e Deus pode enviar a visita do Espírito Santo àquele local de enfermidade. Entende isso? Por isso que orar a Deus é esse privilégio que a gente tem. É um privilégio. A partir desse ensino de Tiago, a gente entende como é precioso o intervir da igreja na enfermidade das pessoas. A gente precisa intervir muito mais. A gente precisa realmente ir aos hospitais. A gente precisa ir aos asilos. Eu já tive a oportunidade de ir em asilo. E quanto que é precioso a nossa visita. O quanto é precioso a gente sentar e ouvir aquela história que a pessoa conta 500 vezes. Mas ela precisa falar. Você tem ouvidos? Ouça. Então, nós somos chamados a uma realidade de vida nesse texto. Acho que ele é muito mais abrangente, a sair do nosso lugar comum e assumir sobre nós a responsabilidade de que, como cristãos, nós seguimos a Cristo. E Cristo não foi omisso. Cristo não ficou longe das multidões. Cristo não deixou de estender a mão. Cristo tinha cheiro de gente. Cristo tinha cheiro de gente. E é esse cheiro que nós temos que exalar. Esse é o bom perfume de Cristo. Não podemos ir com o nosso abraço, a gente não pode ir colocar a mão na vida daquela pessoa. Mas eu posso orar, porque isso é um privilégio. E como diz a canção, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. E o amor de Deus não tem limites. E no seu perdão nós encontramos paz. Então, igreja do Senhor, amados e queridos do Senhor, tome sobre si a responsabilidade de orar
porque orar é privilégio. Líderes instituídos, ordenados pela Igreja do Senhor, assumam sua responsabilidade nesses dias. Orem incessantemente, porque o nosso povo precisa, o nosso povo carece, a nossa nação carece. Então vamos orar, porque mais uma vez eu digo isso, orar é privilégio. E tenha sempre o seu coração cheio de gratidão ao nosso Deus. Amém? Muita paz. Beijo.